Novamente, cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Outra vez, aqui estamos. E desta feita para estudarmos a lição de número 4, intitulada O Tribunal de Cristo. Logicamente, o texto bíblico é aquele muitíssimo conhecido de praticamente todos os crentes em Cristo Jesus. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 ao 15. Texto áureo está em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, o bema, ou como pronunciam outros, bema, com B-E-Y-M-A. Mas, na maioria das vezes, eu percebo que as pessoas escrevem bema, ou B-E-M-A, ou então B, duas vezes a vogal E-M-A, o bema de Cristo. Objetivos da lição. Primeiro, compreender as especificidades dos vários juízos divinos, principalmente as do Tribunal de Cristo, que ocorrerá logo após o arrebatamento ou a rapto da igreja. Objetivo de número 2, demonstrar prontidão para a prática de boas obras e para o cultivo de um viver puro e piedoso, que é aquilo que Deus não apenas espera, mas o exige de todos nós que estamos a servi-lo. E, finalmente, o objetivo de número 3, conscientizar-se de que na eternidade haverá um dia para a prestação de contas e para a outorga de recompensas, prêmios, galardões e coroas destinados aos servos fiéis. Preste muita atenção nesta expressão final, servos fiéis, porque é outra coisa que Deus exige de todos aqueles que estão a servi-lo. Fidelidade. Palavra introdutória. As Escrituras destacam 5 juízos divinos que acontecerão no futuro. Isto é o que está na lição. É importante explicar a você o seguinte: as Escrituras fazem menção a 7 juízos principais de Deus e, salvo engano, 4 deles escatológicos. Entretanto, a lição destaca o juízo sobre Israel e as nações antes do milênio, Mateus 25, 31 a 46. Já falamos isto em uma aula anterior, ou melhor, já o estudamos. O juízo sobre os anjos pela igreja, 1 Coríntios 6 e 3. O juízo sobre Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículos 3 e 10, e o juízo da humanidade perdida diante do trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. O juízo do grande trono branco será o último juízo. Naquele dia, Cristo assentar-se-á no grande trono branco e diante dele comparecerão todos os mortos, perdidos de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os séculos, para, depois do julgamento, serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Entretanto, nesta lição de número 4, estaremos estudando o juízo da igreja ou Tribunal de Cristo, com base em 2 Coríntios 5 e 10. Lugar e tempo do julgamento. Há, obviamente, dúvidas no tocante a este importante assunto, em razão de que a Escritura ela não explicita ou esclarece
assim de forma detalhada ou bem fundamentada do ponto de vista escriturístico, qual o lugar onde ocorrerá o Tribunal de Cristo. Em linhas gerais, acreditam os estudiosos, teólogos, que o Tribunal de Cristo ele será instalado nas regiões celestiais. Ora, é uma verdade que deve ser considerada, porque a Escritura ensina na Epístola aos Efésios que nós, os salvos em Cristo Jesus, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu, particularmente falando, com base em João, capítulo de número 14, versículos 1 ao 3, acredito que o Tribunal de Cristo dar-se-á nos céus. Entretanto, isto não altera em nada a nossa fé em Cristo e nem coloca em xeque-mate a nossa salvação. Porque, conforme eu disse e vou repetir, já que a Escritura não deixa claro o lugar no qual o Tribunal de Cristo será instalado, então nenhum de nós deve ser e nem tem o direito de ser dogmático no tocante a este importante e palpitante assunto. Será um lugar preparado por Deus exclusivamente para avaliar as obras de todos os crentes. Aquelas obras que forem aprovadas redundarão em galardão para aqueles que as praticaram. As obras que forem queimadas em uma posição contrária redundará em perda de galardão igualmente para aqueles que as praticaram. Então, obras consideradas como palha, feno, madeira, estas obras serão queimadas. No geral, é melhor que se entenda que estas obras serão queimadas porque elas não foram realizadas para a glória de Deus. Já as obras que são pautadas em ouro, prata ou pedras preciosas devem ser compreendidas como obras que foram praticadas, realizadas para a glória de Deus. Por isto não serão queimadas. Porque a Escritura é clara no tocante a isto, que qualquer coisa que façamos devemos realizar sempre para que o nosso bom e eterno Deus seja glorificado. Explicitando ainda, com base nesse tópico de número 1, que o Tribunal de Cristo acontecerá imediatamente após o arrebatamento da igreja. Agora, subtópico 1.1, o lugar está pronto. Palavra tribunal remete a duas sentenças autoexcludentes, condenação ou absolvição. O Tribunal de Cristo, entretanto, é o lugar em que a justiça relacionada ao serviço prestado ao Senhor será feito. Neste lugar santo, todos os presentes estarão alegres e felizes. Bem, mas prestemos atenção em um detalhe muito importante. No Tribunal de Cristo haverá tristeza, sim, por incrível que isto possa parecer a alguns, porque quem perder, ou melhor e mais apropriadamente dizendo, sofrer perda de galardão, experienciará decepção, frustração e tristeza, que obviamente será uma coisa passageira. Outro ponto importante a destacar é que o Senhor Jesus pessoalmente dará aos seus servos fiéis os seus respectivos galardões, identificando uma verdade importante no texto escriturístico. Todos comparecerão ao Tribunal de Cristo, coletivamente. Agora, os galardões serão concedidos individualmente. Daí a expressão escriturística, cada um. Eu acredito piamente, porque a Escritura Sagrada não fornece pormenores sobre aquilo que eu vou dizer agora, que é o seguinte: cada crente será
submetido a um julgamento de suas obras na presença de Cristo de maneira particular, porque alguns imaginam que cada um será julgado de maneira particular, mas diante da coletividade dos salvos em Cristo Jesus. Não, eu acredito que este julgamento particular não será à vista de toda a coletividade dos salvos em Cristo Jesus, inclusive em razão de que ele é um gentleman, um ser extremamente polido e educado. Porém, fique bem claro que isto é a minha crença particular. A Escritura Sagrada nada diz a esse respeito. Logo, passemos para o subtópico 1.2. A hora está marcada, mas não se sabe exatamente quando se dará esse evento escatológico. Entretanto, devemos manter a convicção em nosso coração de que ele acontecerá em um futuro bem próximo. O que o cristão precisa saber é que após o arrebatamento, os fiéis irão com Cristo para o lugar desse julgamento, ou seja, para o tribunal de seu Senhor. Subtópico 1.3. Todos os cristãos comparecerão perante o Tribunal de Cristo. Antecipadamente, já no tópico que se passou, eu até explicitei isto, que o comparecimento ao Tribunal de Cristo, ele será necessário e indispensável para todos os salvos, ou seja, ninguém conseguirá escapar do Tribunal de Cristo, ou seja, todos a ele comparecerão para que as suas obras sejam julgadas, porque ali o Senhor Jesus Cristo fará justiça a todos os seus servos. Inclusive, quero explicar que, lamentavelmente, haverá um grupo de crentes em Cristo Jesus que não receberá nenhum galardão. E ainda tem um outro grupo, de acordo com o que o apóstolo João escreveu em uma de suas epístolas, que não receberá o galardão inteiro, ou seja, receberá apenas parte do galardão. Feliz, portanto, será aquele crente em Cristo Jesus que receber o galardão em sua inteireza. Este provavelmente, acredito eu, dará pulos de alegria. Tópico de número 2, finalidades do Tribunal de Cristo. Antes de estudarmos sobre as finalidades do Tribunal de Cristo, precisamos estabelecer a diferença entre o julgamento que se dará diante do Tribunal de Cristo e o julgamento que acontecerá diante do grande trono branco. Disse e vou repetir: o julgamento do grande trono branco será exclusivo para todos os perdidos, ou seja, os que morreram sem salvação. Esse julgamento do grande trono branco dar-se-á ao término do milênio. O julgamento das obras no Tribunal de Cristo dar-se-á no período posterior ao arrebatamento da igreja. O julgamento do grande trono branco será para a condenação dos perdidos, os quais, repito o que já disse, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O Tribunal de Cristo será o lugar no qual as obras serão julgadas para recebimento ou perda de recompensa, mas não implicará em perdição da alma de absolutamente ninguém. Isto é uma explicação simples, porém muito necessária. Subtópico 2.1. Julgar as obras. O primeiro objetivo desse tribunal será julgar todas as obras praticadas pelos salvos. Diante do momento no qual nos encontramos, ou seja, o período da peregrinação destes na terra, o que fizeram, como fizeram, intenções, motivações e propósito, porque o que vale para Deus não é tanto aquilo que realizamos, mas a
intenção de nosso coração ao fazê-lo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque as obras serão submetidas a julgamento, já disse antecipadamente, e vou reforçar aqui esta grande verdade, para fins de concessão de galardões e recompensas pelo trabalho prestado ao Senhor. Note a expressão, trabalho prestado ao Senhor e não ao homem. Subtópico 2.2, recompensar os fiéis. Então, a primeira finalidade do tribunal é julgar as obras. A segunda é homenagear, honrar, recompensar, gratificar, galardoar todos os que tomaram sua cruz e carregaram-na por onde estiveram. Os que espalharam, por exemplo, a semente do evangelho, ou seja, pregaram, não é, o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos perdidos, principalmente isto, os que ajudaram os